Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre funções. Vamos definir formalmente o que é uma função, falar um pouco sobre a representação, as maneiras que a gente tem para poder representar uma função e também definir o que é o domínio e uma imagem de uma função. Bom, só para relembrar alguns exemplos, né, que já foram colocados naquela aula de motivação, nós já demos alguns exemplos de funções, né? Basicamente, uma função é uma relação entre conjuntos. Então a gente comentou, olha, quando a gente vai ao cinema, a gente tem um exemplo de função, porque a gente pode associar o conjunto de pessoas, né, ao conjunto de poltronas. Então cada pessoa vai ter uma poltrona designada para ela, né? Outra, outro exemplo, né, é com relação à conversão da idade de um cachorro, de um cão, para a idade humana. Então, nós temos aqui essas expressões, né, essas fórmulas que dependem da idade do cachorro, quer dizer, para cada idade eu tenho uma saída diferente, uma idade humana diferente, né? Isso também é uma função que depende da idade do cão, né? Um outro exemplo que nós também abordamos lá, né, foi a questão do potencial de hidrogênio, o pH de uma determinada solução. Então, o pH de uma determinada solução ele vai ser calculado como menos logaritmo na base 10 do H+, que é a concentração de íons de hidrogênio em moles por litro, né, da substância. Então é possível a gente calcular o pH via essa função logarítmica aqui da concentração de íons de hidrogênio, né? Então quer dizer, o pH ele é uma função, ele depende da concentração de íons de hidrogênio, tá? Então, formalmente, né, qual que é a definição formal de uma função? Então, uma função f, f representa a função de D para C, é uma lei que vai associar a cada elemento X do conjunto D exatamente um elemento do conjunto C. E esse elemento ao qual X está associado vai ser chamado de f de x, certo? Então, para cada x do conjunto D, eu vou associar um f de x, um único f de x, no conjunto C, certo? Bom, então aqui a gente tem algumas situações, tem essas três situações. Quando a gente olha para essa primeira situação aqui, a gente tem aqui um conjunto D, um conjunto C, com determinados elementos, né, e uma função não, perdão, uma lei, na verdade, né, que associa os elementos de D com os elementos de C. Essa lei aqui, desse primeiro exemplo, não representa uma função. Por que que ela não representa uma função? Porque se vocês observarem, esse elemento A aqui, esse primeiro elemento, ele está sendo associado a dois elementos diferentes do conjunto C. E uma das coisas que a definição pede aí para ser função, né, é que cada elemento do conjunto D esteja associado a exatamente um elemento do conjunto C. Isso daqui não é um exemplo de função, tá? Bom, vamos olhar para essa segunda situação aqui, para esse segundo exemplo. Então, de novo, né, nós temos o conjunto D, o conjunto C e temos associações aqui de elementos de D para elementos de C. Isso aqui é um outro caso, um outro exemplo em que a gente não tem essa relação, não é uma função. Por que que ela não é uma função? Porque, de acordo com a nossa definição, cada elemento do conjunto D tem que estar associado a um elemento do C. Isso significa que cada um dos elementos de D, ou seja, todos os elementos de D, tem que estar associados a alguém, tá? Quando a gente diz cada elemento de D, a gente está querendo dizer que qualquer elemento que a gente pegue em D tem que estar associado a alguém de C.
Bom, nesse exemplo em particular, esse elementinho Dzinho aqui, ele não está associado a ninguém de C. Então, tem elementos no conjunto de partida que não está associado a ninguém no conjunto de chegada. Isso aqui não acontece quando a gente tem uma função. Então, essa situação aqui também não é uma situação em que ilustra ocorrência de função, tá? Bom, se a gente olha agora para esse terceiro exemplo, para essa terceira situação, de novo, nós temos os conjuntos D e C. Cada elemento de D está associado a um único elemento de C. Esse é um exemplo de função, tá? Observem que no conjunto de chegada, no conjunto C, tem gente que está solto, né? O Z e o L. Mas não tem problema, isso não fura a nossa definição. O que a nossa definição diz é que uma função que sai de D e vai para C associa cada elemento de D a um elemento de C. E isso acontece, certo? Então, isso aqui é um exemplo de função, tá? Bom, nós temos aí algumas nomenclaturas, tá? Então, se a gente tem uma função que parte de um conjunto D, que pega elementos de um conjunto D e associa elementos num conjunto C, esse conjunto D de partida, ele é chamado de domínio da função, certo? Esse conjunto C de chegada, ele é chamado de contradomínio da função. E a gente tem um outro ator aí, quando a gente tem uma função, que é a definição de imagem da função. O que é a imagem da função? Imagem da função são os elementos de C, os f de x em C, tal que tem alguém lá em D que está associado a esse f de x de C, tá? Bom, vamos ver com um exemplo para ficar mais fácil de destacar. O que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. Então, se a gente olha para aquele nosso último exemplo lá, que a gente falou que era função, o domínio é o conjunto de partida, é o conjunto D. O contradomínio é o conjunto C, o conjunto de chegada. E quem que é a imagem? A imagem vão ser os elementos do conjunto de chegada, os elementos de C, que estão associados a alguém de D. Então, nesse caso, olha, G está na imagem, porque A está associado a G, H também está, Y também está e M também está. Então, a imagem de F é formada por esses elementos. O Z e o L não tem ninguém associados a, não tem ninguém no conjunto D associado a eles, né? Então, eles estão no contradomínio, mas não estão na imagem, certo? Então, aqui uma observação, né? A imagem de F é um subconjunto de C. A imagem de F está dentro do contradomínio, né? E essa imagem contém os elementos de C que são associados por F a algum elemento do domínio, certo? Então, esses são os três atores quando a gente tem uma função, tá? Bom, agora, quando a gente fala em função, né, nós vimos que nós podemos associar em diferentes contextos, né? Então, a gente viu uma função associada a esse contexto de cinema, outra função associada à idade de cão, né? Outra associada ao pH. Bom, então quer dizer que a gente pode utilizar esses conjuntos, né? De saída, o domínio e o contradomínio, que é o conjunto de chegada, eles podem ser de diferentes naturezas, né? Só que no curso de cálculo 1, a gente vai ter interessado em estudar o comportamento de funções reais ou funções sobre os números reais, tá? Então, uma função é dita uma função real ou sobre os números reais quando o domínio e o contradomínio são subconjuntos de R, são subconjuntos de reais, certo? Em relação
relação agora à representação, vamos ver aqui algumas maneiras diferentes de se representar uma função. Bom, a primeira representação, né, que a gente já viu é utilizando um diagrama de flecha, né? Então a gente pode representar o conjunto D e seus elementos, a gente pode representar o conjunto C e seus elementos e fazer uma flecha de cada elemento aqui do domínio da função indo para sua respectiva imagem, certo? Então essa é uma maneira de representar. Agora, essa maneira ela tem as suas limitações, né? Se eu tenho uma quantidade finita de elementos em D ou mesmo uma quantidade finita que não seja tão grande assim, né? Então esse diagrama de flechas é uma maneira razoável de se representar, né? Agora, se eu tenho um conjunto que é infinito ou um conjunto muito, mesmo finito, muito extenso, um domínio muito extenso, né? Possivelmente essa não seja uma maneira tão interessante para se representar, tá? A função. Bom, outra maneira de se representar a função, né, é por meio de uma tabela de valores, funções reais, né? Então, por exemplo, esse exemplo foi retirado do livro do Stuart, nosso livro-texto. Então, no Havaí, ele coloca o nível de CO2 em partes por milhão nos anos de 1980 até 2002, né? De 2 em 2 anos. Então, olha, o nível de CO2 ele pode ser visto como uma função do ano, né, em que se encontra, né? Por exemplo, em 1980, o nível de CO2 era de 338,7. Em 82 já foi para 341,1, né? E assim vai, né? Essa função aqui, ó, tá vendo que ela está sendo uma função que cresce, né? À medida que o tempo passa, vai aumentando a quantidade de CO2. Né? Então, é uma função, depois a gente vai ver isso com calma, mas é uma função chamada de função crescente. Mas o fato é que a gente pode colocar, usando essa tabela, né, fazer essa representação da função, né, de uma função, nesse caso, nesse exemplo, de uma função que determina ou mede, né, o nível de CO2 dependendo do ano em que se está. Né? De novo, essa representação por meio de tabela de valores, ela tem as suas limitações, né? Então você pode representar um número finito e não tão grande de valores nela, tá? Então tem a sua limitação. Bom, outra maneira também que a gente pode representar funções é simplesmente explicitando as suas expressões algébricas ou as suas fórmulas, né? Então, quando a gente quis calcular o pH em função dos íons, da concentração dos íons de hidrogênio, então nós colocamos uma fórmula lá. Olha, o pH é menos logaritmo da concentração de hidrogênio, né? Então, essa função é representada por essa fórmula. Outro exemplo aqui, a gente sabe, né, que a área de um círculo é dado por π vezes o raio desse círculo ao quadrado. Né? Então, a área de um círculo é função do raio. Né? Quanto maior o raio, maior a área. Certo? Ela depende, o cálculo da área depende do raio. Certo? Então, essa expressão, essa fórmula aqui, me dá uma maneira de representar a função área que depende do raio. Ok? Outro exemplo, né, se a gente pegar f de x igual a x ao quadrado, então isso daqui também é uma maneira de representar via fórmula, né, essa função, que associa a cada número x o seu quadrado, certo?
Bom, essa forma é bem interessante, né? Porque aí você já não tem mais aquela limitação da quantidade de elementos e tal no domínio, né? Mas ela é bem interessante, principalmente quando ela vem associada com a outra representação que nós vamos ver agora, tá? Que é a representação utilizando um gráfico, tá? Utilizando um método visual aí para a gente entender e analisar o comportamento de funções. Bom, então a primeira coisa, né? Vamos entender como que a gente marca um ponto no que a gente chama de plano cartesiano, ou plano XY, porque a gente vai precisar de saber como que a gente marca esses pontos, né, para poder entender melhor como que a gente pode representar uma função. Então, olha, a gente faz o seguinte, nós colocamos aqui nesse plano dois eixos, um eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é chamado de eixo das ordenadas. Em geral, esse eixo X, que a gente chama de eixo das abscissas, e em geral é representado por X, né? Não necessariamente, pode ser outra letra, né? Mas em geral a gente usa X, ele em geral está associado com o domínio da função. E esse Y aqui, o eixo das ordenadas, né? Ele em geral está associado ao contradomínio da função, tá? Então, por exemplo, olha, vamos supor que eu tenha uma função f que quando eu a aplico do 2,5 ou nos 5 meios, né, a resposta deu 1/3. Quer dizer que eu posso associar a essa função um par, ó, o par 5 meios, que é o meu elemento que está no domínio, com... Então, deixa eu só escrever aqui, 5 meios, que é o meu elemento que está no domínio, com 1/3, que é o meu elemento que está na imagem ou no contradomínio, né? No contradomínio, mais especificamente na imagem. Então, eu posso associar a essa função aplicada nesse elemento 5 meios, né? Esse par. E qual vai ser a história? No nosso eixo, no nosso plano, né? Esse ponto de encontro aqui é chamado de origem, tá? Então, essa origem determina ou caracteriza o ponto 0, 0. Tem o 0 tanto no x quanto no y. À direita do zero, o x aumenta positivamente e a esquerda diminui, tá? No y, aqui uma história parecida. Acima do zero, aumenta positivamente e aqui para baixo diminui. E se eu quero marcar esse ponto 5 meios 1/3, como que eu vou fazer? Esse ponto que representa essa função aplicada em 5 meios, né? Bom, então vamos lá. O 5 meios é o valor que está no eixo x. 5 meios é 2,5. Está por aqui, ó, no eixo x. Por outro lado, a imagem disso daqui é 1/3, né, que está aqui para baixo no eixo y, tá? Entre 0 e 1, 1/3 está aqui mais para baixo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta, um pontilhado aqui, partindo do 5 meios, e vou traçar também uma reta pontilhada paralela, né, ao eixo x aqui, partindo do 1/3, e o ponto de encontro entre essas duas retas vai ser exatamente o endereço ou a coordenada desse ponto 5 meios 1/3, tá? Bom, e se eu quiser marcar, por exemplo, 0 menos 1? Isso significa que o meu endereço é o seguinte, no eixo x, a abscissa é 0, e no eixo y, a ordenada é menos 1, certo? Bom, se a abscissa é 0, significa que esse ponto está em cima do eixo y.
E está em cima do eixo y em qual altura? Na altura menos 1. Então, 0 menos 1 é esse ponto aqui, tá? Por outro lado, se eu quero marcar menos 2 e 0, bom, então isso corresponde ao eixo x, isso corresponde ao eixo y. Olha, como o eixo y tem coordenada 0, então esse ponto está em cima do eixo x, né? Em qual lugar aí? Em cima do menos 2, certo? Então, com isso, né, via essa representação gráfica, a gente vai ver que a gente vai conseguir também representar funções. Como assim? Olha, vamos voltar lá para o nosso exemplo do CO2, né? Então, aqui a gente tinha essa representação via tabela, só que a gente pode colocar essa informação num gráfico. Como eu disse, né, em geral a gente marca aqui como x e aqui como y, mas pode mudar, né? Nesse caso, olha, o eixo das abscissas, ele marca o tempo. E o eixo das ordenadas, que colocou C aqui, né, ele marca o nível de CO2, né? Então, em 1980, esse índice era 338,7. Então, eu venho aqui em 1980, coloco uma reta aqui paralela ao eixo C, nesse caso, né? Venho aqui na altura 338, coloco uma reta paralela à ordenada, e onde acontece esse ponto de encontro vai ser o endereço desse primeiro pontinho aí, né? E a gente pode ir marcando todos os outros, tá? E obtém essa representação gráfica aqui, para essa situação, tá? Bom, aqui são outros exemplos, ó. Aqui, para vocês verem as limitações dessa representação e as vantagens dessa. Então, a gente tem a função f de x igual a 3x menos 2. Isso vai ser uma função linear, né? Bom, a gente vai ver depois que o gráfico de uma função linear é sempre uma reta, né? Então, aqui eu sei exatamente o comportamento dela. Eu sei que ela está crescendo, eu sei valores dela em diferentes pontos, né? E não só nos pontos que aparecem nessa tabela. Então, essa representação gráfica ela é bem interessante, porque você consegue ver o comportamento da função, né? Aqui um outro exemplo. A gente tem y igual a x quadrado mais x mais 1. O gráfico disso aqui é uma parábola. A gente vai ver também, né? Então, aqui a gente tem a representação gráfica. A gente pode ver, olha, ela vai diminuindo, decrescendo, aí em determinado ponto ela passa a crescer de novo, né? Então, dá para ter uma noção dos comportamentos, certo? Então, uma outra maneira de representar a função, e uma boa maneira, inclusive, né, é utilizando aí essa representação gráfica. Mas lá na frente no nosso curso, a gente vai ver algumas regras e técnicas para construir gráficos de funções reais, tá? Bom, aí surge a pergunta: quando eu tenho lá o diagrama de flechas, né, lá nos primeiros exemplos, tinham relações, né, que eram representadas por diagramas de flecha, mas não eram funções, né? Ou seja, nem todo diagrama de flecha é função, tem que observar quanto que é e quanto não é. Bom, aí surge a pergunta: será que qualquer curva que eu represente num gráfico, num plano cartesiano, é uma função? E a resposta é que não, tá? Tem curvas que não são exemplos de função, né? Essas duas curvas que eu coloquei aqui, nenhuma delas é exemplo de função. Como que eu sei disso? Olha, nessa aqui, por exemplo, olha para o ponto A. O ponto A, ele tem tanto essa imagem pela função, quanto essa daqui. Então, eu tenho um elemento A que está no domínio, que está associado a duas imagens diferentes. Então, ele não pode, esse gráfico não pode ser de uma função, porque para ser função, cada elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento da imagem, né?
A mesma história para cá, ó. Se eu pego esse ponto aqui, eu não sei quem é ele, mas ele tem essa imagem pelo gráfico e tem essa imagem também pelo gráfico, né? Então, existem elementos aí que têm duas imagens diferentes. Então, não pode representar uma função, certo? Bom, e aí a gente pode se perguntar, ok, mas então quando que o gráfico ou de uma curva, né, no plano cartesiano representa uma função? Bom, a gente pode utilizar o que a gente chama de teste da reta vertical, né? Uma curva no plano xy vai ser o gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta que eu trace verticalmente toca a curva em mais de uma vez, né? Então, qual foi o problema aqui? Quando eu tracei a reta vertical passando pelo ponto A, isso tocou a curva em dois pontos, tocou mais de uma vez. Isso significa que o ponto A tem duas imagens, essa e essa, né? Quando eu tracei aqui também uma reta passando por um outro ponto, sei lá, a gente viu que esse ponto tem duas imagens. Então, também não pode ser função, né? Agora, se a gente vem aqui e traça qualquer reta, essa reta vertical vai tocar em um único ponto, né? Outra história aqui, né? Quando a gente desmembra aqui esse gráfico e considera só a parte de cima ou só a parte de baixo, né? Ao fazer esse desmembramento e considerar retas verticais, a gente vai ver que as retas verticais também só cortam em um ponto, né? Então, isso não é uma função, mas essa parte superior sozinha é, ou essa parte inferior sozinha é, tá? Então, isso é um teste para verificar se o gráfico de uma curva, né, uma curva no plano cartesiano, é função ou não, ok? Bom, e agora, né, a gente já sabe o que é domínio de uma função, nós já sabemos aí diversas maneiras de representar funções, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre domínio de uma função, tá? Então, quando vocês estiverem lendo livros de cálculo, vocês vão ver que muitas das vezes a gente não explicita o domínio da função, a gente só explicita a fórmula, a expressão algébrica que fornece aí a fórmula da função, tá? Então, quando a gente não deixa claro, não deixa explícito quem que é o domínio da função, então isso significa que o domínio corresponde ao maior conjunto possível para o qual essa função está bem definida, certo? Como assim? Vamos ver alguns exemplos para a gente tentar entender melhor isso. Olha, se a gente pega essa função f de x definida algebricamente por 5 dividido por x, né? Então, se a gente tem uma divisão aqui, a gente sabe que a gente não pode dividir por zero. Então, essa divisão me gera uma restrição. O denominador é diferente de zero. Só que o denominador é x. Então, a restrição que eu tenho aqui é que x tem que ser diferente de zero. E essa é a única restrição que eu tenho, não tem outra, certo? Então, onde que essa função faz sentido? Qual que é o domínio dessa função? São todos os números reais que são diferentes de zero, tá? Ou, usando outra notação, né? É a união, né? União do conjunto que vai, do intervalo que vai de menos infinito até zero, com o intervalo que vai de zero a mais infinito, certo? Então, quando a gente não explicita quem é o domínio, isso aqui vai ser dado, a gente precisa olhar, né, para a expressão para poder descobrir, tá? Um outro exemplo aqui, ó.
se a gente tem a função g de t igual a módulo de t, né? Nós vimos na última aula que o módulo, né, o valor absoluto, corresponde à distância de t, no caso, né, até o zero. Então, nós vimos que o valor absoluto está definido para qualquer número real. Então, o domínio aí da função g é o conjunto dos números reais. Eu não tenho nenhuma restrição gerada por essa lei, tá? Então, o domínio da g é todo o conjunto dos números reais. Bom, uma observação interessante aí é que nós sabemos, né, que módulo de t é sempre maior ou igual que zero, porque isso está associado à distância, não tem distância negativa. Então, uma vez que módulo de t é sempre maior ou igual que zero, essa função g de t ela não assume valores negativos, ela só assume valores positivos ou zero, né? Então, a imagem dessa função g é dada aí por esse intervalo. Tá? Bom, por fim, vamos ver outros exemplos aqui. Agora a gente tem essa função aqui h de t como raiz de 3 menos t menos raiz de 2 mais t. Né? O que a gente sabe sobre raízes quadradas, na verdade raízes de índice par de número real? Bom, isso só está bem definido quando o número que está dentro da raiz, né, ou ele tem que ser maior ou igual a zero, tem que ser positivo ou zero. Quer dizer, eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Raiz quadrada de número negativo dentro dos reais não existe, certo? Então, aqui está a explicação. Tentem dar uma olhada com calma para entender essa explicação. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte. Usando essa restrição de que raiz quadrada de número negativo não existe nos reais, aqui a gente tem duas restrições, né? A primeira restrição é que o que está dentro dessa primeira raiz, o 3 menos t, tem que ser maior ou igual a zero. O que implica, né, que o t tem que ser menor ou igual que 3. Por outro lado, a gente tem aqui que o 2 mais t, que também está dentro de uma raiz, tem que ser maior ou igual que zero. E resolvendo isso, a gente chega que t tem que ser maior ou igual que menos 2. Né? Ora, então, para que um determinado elemento esteja no domínio dessa função, ele tem que satisfazer ao mesmo tempo essa condição 1 com essa condição 2. Tá? A condição 1 me leva a concluir que t tem que ser menor ou igual que 3. Quer dizer, qualquer elemento de t menor ou igual que 3 satisfaz, está no domínio, né, de raiz de 3 menos t. Por outro lado, né, quando a gente olha essa segunda condição, a gente chega que t tem que ser maior ou igual que 2. Né? Então, todos os elementos aqui pertencem ao domínio de raiz de 2 mais t. Bom, para conseguir então saber quais são os t's que satisfazem a essa função que depende dessas duas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a interseção aí dos domínios, né? Então, como a função h é formada pelas essas duas expressões, e o que elas têm de comum em relação ao domínio é o que aparece entre menos 2 e 3, né? Que é justamente a interseção da condição 1 com a condição ou restrição 2. Né? Então, com isso, a gente chega que o domínio dessa função h vão ser os x pertencentes aos reais, que são maiores ou iguais que menos 2 e menores ou iguais a 3. Certo? Bom, outro exemplo, olha,
E se a gente quiser olhar para a raiz cúbica de 2t menos 1? Na verdade, raiz cúbica, ou mesmo qualquer raiz de índice ímpar, raiz quinta, raiz sétima e assim sucessivamente, elas estão bem definidas nos reais, independente se esse número que está aqui dentro for positivo ou negativo. Por exemplo, quem que é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo dá menos 8, certo? Então, quer dizer que a gente não tem nenhuma restrição gerada por uma raiz aí de índice ímpar, tá? Então, como a gente não tem nenhuma restrição para poder fazer uma análise sobre o domínio, uma restrição sobre o domínio, isso significa que o domínio é todo o conjunto dos números reais, certo? Porque não tem restrição nenhuma, ok? Bom, e como último exemplo, olha, vamos olhar para essa função g aqui, dada por 2x ao cubo menos 5, dividido por x² mais x menos 6. Bom, aqui a gente tem uma divisão, uma fração entre funções. E aí a gente lembra logo, divisão eu não posso dividir por zero, né? Então, a única restrição que a gente tem aqui é que esse denominador ele não pode se anular, ele tem que ser diferente de zero para a função valer. Então, qual vai ser nosso plano? Nós vamos descobrir os valores para os quais esse denominador se anula, e aí a gente vem e tira esses pontos do domínio da função, tá? Bom, então para quais ele se anula? Para quais os valores x² mais x menos 6 é igual a zero, né? Então isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente pode resolver utilizando Bhaskara, né? Então o delta aqui vai ser b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c, né? Que dá 25. E o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vou ter 2x aqui. O x1 igual a 2, é uma solução. Anula, né, essa equação. E o x2 igual a menos 3, também anula essa equação. Então, como o meu denominador tem que ser diferente de zero e esses pontos anulam o meu denominador, então quem que vai ser o domínio? Vão ser todos os reais diferentes de 2 e de menos 3, tá? Então, esse vai ser o domínio da função. Outra maneira de escrever isso, os reais excluindo, né, os elementos desse conjunto, que são menos 3 e 2. Ou ainda, eu posso dizer que a gente vem de menos infinito até menos 3, pula o menos 3, então por isso que aqui é aberto. Aí a gente vai e continua depois do menos 3 até 2, pula o 2 e vai até mais infinito. Então, a gente pode dizer que o domínio é a reunião desse intervalo com esse intervalo com esse intervalo, que é o que aparece aqui, ok? Bom, aqui são as referências do qual eu tirei as notas, tá?